Eu sou a Karina, eu tenho 21 anos e, bom, eu fui criada como protestante. Minha família inteira era protestante, de igrejas neopentecostais. E quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, uma amiga minha me apresentou a uma igreja dessas mais moderninhas, estilo Hillsong e tudo mais. E eu acabei indo para essa igreja descolada. E foi mais ou menos naquela época que eu comecei a pensar na minha religião pelas minhas próprias pernas, né? Já tinha saído da igreja da minha mãe e tudo mais. E aí uma coisa o que mais me incomodou foi a relação dos protestantes com Nossa Senhora, que tinha um desprezo muito grande pela figura de Nossa Senhora. E não era assim que eu via Nossa Senhora. Eu não conseguia conceber a ideia de Nossa Senhora ser uma mulher comum, dela ser uma mulher normal, dela ser do tratamento que davam a ela como se ela fosse uma simples barriga de aluguel de Deus. E essa visão diferente, né, que eu tinha de Nossa Senhora me levou a buscar conhecer se alguma igreja, se algum lugar dava a Nossa Senhora a honra que eu acreditava que ela merecia ter. E onde eu encontrei isso foi na Igreja Católica. Por conta de Nossa Senhora, meu coração foi se abrindo a entender um pouco mais da Igreja Católica, a buscar informação, a buscar conhecimento, a buscar quebrar aqueles preconceitos que eu tinha por ser evangélica, que são as coisas que falam dentro das igrejas evangélicas. E uma coisa levou a outra. A partir de Nossa Senhora, um novo mundo foi se abrindo para mim. Nessa igreja moderninha que eu participava, eu passei uns 3 anos lá. E tinha um grupo de mulheres, uma conferência de mulheres chamada Destemida. E eu não lembro de terem falado de Nossa Senhora em nenhum momento. E eu ficava me perguntando, caramba, é uma conferência chamada Destemida para mulheres. E em que momento vamos falar da maior das mulheres, da mulher mais destemida que já pisou nessa terra? Ela é a mais destemida. Ela é o exemplo máximo que todo ser humano deveria ter de serva de Deus, de cristã, a primeira das cristãs, e ninguém falava sobre ela. Ela é o maior exemplo de mãe, de esposa, e ninguém falava sobre ela. E aquilo me deixava muito, muito incomodada. Então, como eu já estava muito aberta a entender mais sobre a história do cristianismo, sobre a Igreja Católica, como eu tinha feito um amigo na faculdade que me apresentou a Igreja Católica, eu já estava quebrando esses preconceitos evangélicos em relação à Igreja Católica. E quando eu comecei a estudar Nossa Senhora e a buscar um lugar que desse a Nossa Senhora a honra que eu acreditava que ela merecia, inevitavelmente eu acabei batendo na história do cristianismo em si e conhecendo heresias que a Igreja Católica já tinha dito que era heresia e tudo mais. E depois que eu aprendi aquelas coisas, eu ia nos cultos, às vezes eu pescava um pouquinho daquilo e eu ficava, esse não é mais o meu lugar. Então, eu gosto de dizer que foi Nossa Senhora que me levou para a Igreja Católica. E que se hoje, depois de 3 anos de busca desenfreada, daquele sentimento de caramba, tudo que me contaram, tudo que me disseram é uma mentira, para onde eu vou, o que eu faço? Foi Nossa Senhora que me levou para a Igreja Católica e eu fico muito grata a ela, aqui. Nossa Senhora de Lourdes aqui, por ter me guiado nesse caminho até a igreja que o filho dela criou. Acho que é isso.